Oi, gente, mais que boa. É sempre gostoso saber que tem muita gente de olhos bem abertos, ouvidos bem atentos, para a gente conversar sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Pelo menos o que eu mais gosto de fazer, que é cuidar. Temos essa oportunidade desses 3 encontros aí da arte e ciência, da prática, né? Dos cuidados paliativos. E aí a gente dividiu esse encontro, né? Esse grande encontro chamado workshop aí de arte e ciência em 3 momentos. E aí hoje a gente vai ter a conversa sobre comunicação. Tem um aspecto que eu considero muito importante da gente tocar no assunto, é que existe uma crença de que no cuidado paliativo a gente precisa aprender a dar más notícias. Só que, na verdade, muitas vezes, a má notícia, ela vai fazer parte do escopo do especialista, da parte onde o paciente ele se encontra num espaço de adoecimento, experimentando essa doença que ameaça a continuidade da vida, e ele vai lidar num primeiro momento, com a má notícia dele ter esse diagnóstico. E, em geral, esse diagnóstico ele é oferecido, ele é ofertado pelo especialista, por aquele que conduz o cuidado dessa doença do paciente. E aí a gente já começa a experimentar alguns desastres, porque na formação do médico, a gente não tem essa orientação da técnica de dar más notícias. E dentro da ciência do cuidado paliativo, o aspecto da comunicação é algo muito direcionado para esse momento da má notícia. Então, existe uma técnica, existe um passo a passo, existe guidelines, tem várias opções de como você pode conduzir a comunicação de uma má notícia, mas sempre com a expectativa do profissional de cuidado paliativo de cumprir etapas dessa forma de comunicar. Então, é uma coisa que foi estudada, que foi validada, que foi traduzida, divulgada, e aí todo mundo repete, se não do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes na mesma ordem. Faz todo sentido, isso é algo que a ciência já nos mostrou que funciona. Um caminho de fornecer para o paciente, para a família dele, a comunicação de uma má notícia. Existe uma expectativa humana nesse processo de que uma vez que você aprende a dar má notícia, todo mundo vai ficar bem feliz de conversar com você, como paliativista. E essa expectativa é algo que tem relação com a nossa dinâmica emocional de funcionamento, de sermos sempre considerados os profissionais mais legais, os bonzinhos da história, ou a pessoa que se importa com o sofrimento humano. Nesse tempo que eu tenho da prática do cuidado paliativo, que já vai aí bater quase 30 anos, eu sempre sofri muito para dar uma má notícia. E quando eu me deparava com a oportunidade de trazer a verdade para o paciente, porque é em cima de um chão que você consegue pisar, não é em cima das nuvens, não é em cima da ilusão, não é em cima dos sonhos, a gente precisa de uma realidade com a qual nós temos condição de lidar e somos cuidados para que a gente tenha condição de lidar. Quando eu dava a má notícia, seguindo um passo a passo, totalmente comprometido com esse formato guideline, né, esse formato protocolar, o resultado dessa conversa era, em todas as vezes, sofrimento. Sofrimento para o paciente, sofrimento para a família e sofrimento para mim. Não é fácil você dar uma má notícia, porque, por definição, uma má notícia é toda condição comunicada que modifica a percepção de futuro de uma pessoa para pior,
sempre uma má notícia te leva para um caminho onde você não queria estar. E eu, com a expectativa de ser uma boa médica, de ser querida, de ser funcional dentro da expectativa do paciente, da família, quando me via diante dessas situações, sabendo que era necessário tomar essa atitude, sabendo que era necessário trazer o paciente a uma realidade de uma forma cuidadosa, respeitosa e muitas vezes até delicada, isso gerava sofrimento. E para mim isso era uma coisa muito difícil de lidar e eu tinha que ter suporte de uma equipe próxima a mim para dar conta do tranco que eu recebia. Nós vivemos num espaço de sociedade dentro do mundo da saúde, onde o médico tem o privilégio de oferecer a continência da comunicação. Ele abre o espaço da comunicação, ele fornece a má notícia, é ele que tem que dar conta das consequências disso, muitas vezes, ou não. Às vezes ele não dá conta e deixa... É como se você pegasse uma granada, colocasse ali na mão do paciente, vai explodir aquilo, explode com a família, explode com a equipe e você vai embora, porque afinal de contas era a sua obrigação passar a verdade para o paciente. E ao longo desses anos eu aprendi que a verdade é como um remédio, ela é terapêutica. E a verdade, sendo como remédio, sendo terapêutica, ela precisa ser utilizada na dose certa, no tempo certo, no prazo certo e no momento certo. E quando nós respeitamos a verdade como terapêutica, nós fazemos bom uso dela. Sabendo que tem efeitos colaterais, né? Assim como todo remédio tem efeitos colaterais. E eu considero que a verdade precisa ser uma forma de iluminar o caminho que esse paciente está percorrendo. Essa iluminação não precisa ser como o sol do meio-dia, que você abre a janela, tá tudo no escuro, você não tá sabendo de nada, e aí de repente alguém resolve falar a verdade, abre a janela com o sol do meio-dia e fala assim para o paciente: olhe para a luz, veja o que está acontecendo com você. E quando esta pessoa se depara com uma verdade tão hostil, tão nua e crua, ele fica cego, ele não enxerga nada, porque isso traz para ele uma ausência de perspectiva, porque ele tinha uma ideia do que estava acontecendo, e aí você precisa colocar o paciente no espaço onde ele realmente possa se relacionar com o que de fato está acontecendo. Então, o exemplo que eu dou é mais ou menos quando você está no cinema e você chega atrasado no cinema. Acho que todo mundo já um dia chegou atrasado no cinema. Quando eu fui no cinema as minhas primeiras vezes no cinema, quando eu era adolescente, tinha uma lanterninha, era uma profissão, era um cara que ficava no cinema, que tinha uma lanterninha, e te conduzia até o lugar onde estava vago, que você podia se sentar. Então, você não precisava acender a luz e parar o filme para poder encontrar um lugar para sentar, porque tinha uma lanterninha que conduzia você para o lugar onde você podia assistir o filme, e mesmo que chegasse atrasado na história. Muitas vezes os pacientes chegam atrasados na história real do que está acontecendo. A consciência deles chega atrasada. O corpo está no tempo, os exames estão no tempo, mas a consciência do paciente não está no tempo, ele chegou atrasado na vida dele. E aí não dá para parar tudo, para ele poder saber que ele está no cinema, que filme que está passando, e que ele tem um lugar para sentar, ele tem um espaço para ele. O que ele precisa é que alguém o conduza para aquele espaço, para que ele possa ocupar o lugar dele na história. E esse protagonismo, ele exige uma responsabilidade. Portanto, a comunicação de más notícias não é algo que viabiliza a boa qualidade de uma comunicação. Muitas pessoas falam de comunicação em saúde. Eu mesma já dei muitas aulas em muitos congressos, em cursos de pós-graduação, ou mesmo em graduação, para falar de comunicação em saúde. Mas a arte
dentro do espaço do cuidado paliativo, e acho que talvez dentro do espaço da saúde como, acho não, tenho certeza, no espaço de saúde como um todo, o que a gente precisa pensar e precisa aprender é uma comunicação saudável, é a saúde da comunicação, que viabiliza uma comunicação muito boa, muito qualificada com o paciente. Que não é só você tombar a cabecinha para a direita assim e ficar validando com a sua cabeça. Aham, aham, entendo. E se entendo, balançando a cabeça assim para um lado, para o outro, assim, arregalando os olhos, assim, é uma proteção de tela do profissional de saúde. Sabe proteção de tela que a gente escolhe, aquela paisagem? É uma cara de paisagem. É a paisagem de quem valida o que o paciente está dizendo, né? Usando o não verbal para mostrar que você está ali. Você não precisa escolher uma forma de estar se você realmente estiver presente. Você não precisa de conteúdos técnicos, de balançando a cabecinha assim para o lado direito, do lado esquerdo assim, fazendo biquinho e assim arregalando o olho assim, levantando o ombro. E você assim, puxa, isso é realmente difícil para você, né? É desafiador, a gente adora essa palavra. Né? Ah, isso é desafiador para você, né? Entendo. Você não entende nada quando você está fazendo isso. Está mostrando que você está precisando de um script corporal para poder estar presente. O estado de presença, ele já acontece naturalmente quando você está presente. Quando você não está com uma proteção de tela e dentro de você está lá, nossa, ai, será que ele não sabe de nada? Ai, agora o que o chefe vai falar? Ai, e a família? Nossa, a filha vai ficar desesperada que eu falei isso. Ai, eu devia ter... Ai, será que eu devia escrever isso no prontuário? Nossa, o que está acontecendo agora? Ai, será que ele vai desistir de viver? Nossa, mas ele é tão jovem. Ai, eu não devia ter feito isso. Essas conversas paralelas que acontecem na nossa cabeça invalidam qualquer ensaio, script corporal que você possa ter ali na frente do paciente. Então, esse estado de presença, ele é alcançado quando dentro de você existe coerência. A coerência talvez seja o estado mais difícil da gente alcançar nessa área, porque você tem que ter um alinhamento do teu pensamento, do teu conhecimento, com as palavras que você vai escolher, com o quanto que você é capaz de escutar e observar dentro daquela cena, quanto que você sente aquilo que você diz e pensa, e o quanto que você diz, pensa e sente é coerente com o que você faz. E o fazer é a maior das nossas comunicações. É através do ato, da ação, que você traz coerência para aquilo que você está dizendo na sua comunicação. Então, não faz nenhum sentido você buscar um espaço de conexão com o paciente, uma salinha reservada, né? Tem uma ilusão tão grande assim, que é que você tem que ter a sala de acolhimento, né? A sala da família, que é onde você vai dar a má notícia. É lindinha, verdinha, ai, tem um sofá super confortável, tem flores, tem um chazinho, mas a sociedade inteira daquele espaço reconhece que quem entra ali sai chorando. Então pode ser linda aquela salinha, mas aquela salinha não tem um espaço de acolhimento suficiente que permita com que todas as pessoas que entrem ali saibam que, eu vou entrar ali, vou ser bem tratado, eu serei acolhido. As pessoas entram naquela sala e sabem que a grande maioria sai daquela sala chorando, sai daquela sala com os olhos entristecidos. Porque depois de uma má notícia, por melhor que seja a sua técnica de dar má notícia, a má notícia não virou boa notícia. Ela até pode ter um conteúdo de esperança na comunicação, a esperança de que aquela pessoa não será abandonada, que você vai estar junto dela, que você vai acompanhar e você vai cuidar de cada passo daquele processo, daquela jornada que vai começar e que vai ser difícil. Essa pode ser a comunicação subliminar, que pode ser uma boa notícia, mas ela não é a notícia
da manchete daquele momento. A manchete daquele momento é a má notícia. É com ela que o paciente vai ter que lidar. A família vai ter que lidar. Então, tem essa ilusão de que a salinha da família, tal, a salinha da conversa é um lugar muito agradável. Não é. É muito cômodo para a equipe. Sem dúvida, é muito cômodo, porque você tem um espaço que, se tiver ocupado, todo mundo sabe que ali tem alguém que está fazendo esse trabalho da comunicação de uma notícia difícil, de uma má notícia. Quando você tem consciência da importância dessa coerência, você viabiliza isso através da sua presença. Você tem o conhecimento técnico, você sabe escutar, você sabe observar, você sabe respeitar o tempo do outro e você sabe lidar com o que você sente e o que o outro sente. Que a gente vai falar sobre autonomia emocional do profissional de saúde. Como o médico acaba centralizando esse espaço, esse privilégio de lidar com a má notícia, ele acaba ficando muito solitário nas consequências disso. E é muitas vezes por conta disso que muitos médicos não conseguem trazer nenhuma má notícia para o paciente. Então, você vai numa condição recente que eu acompanhei, o paciente está com uma alteração medular totalmente inviável, é muito perigosa, uma aplasia de medula secundária ao tratamento que ele estava recebendo. E aí foi feita uma biópsia da medula e não tinha células do câncer na medula. O médico que estava conduzindo isso não conseguiu dar a notícia que o quadro era muito grave e o paciente precisava ficar internado porque ele estava com febre, estava com um quadro de tosse, tinha uma infecção pulmonar, e a gravidade era imensa porque ele não tinha como se defender daquela infecção por causa do zero de leucócitos que havia na medula. Não havia câncer, mas também não havia mais nada dentro da medula do paciente. E o médico não conseguia dar essa notícia, de falar da importância do cuidado, a importância de permanecer internado por causa do risco que isso acontecia. Esse médico entrou no quarto todo soltando fogos, maravilhado. Ai, nossa, tem uma super boa notícia para você. Não tem câncer. É uma boa notícia? É. Mas a gente tem algo muito sério para lidar, que é a condição de risco daquela doença, daquele diagnóstico. Então, a necessidade de só dar boas notícias e fazer com que o paciente permaneça cego, andando nas nuvens, ou ali na beira do abismo, achando que ele tem uma vasta possibilidade de se deslocar naquele espaço de adoecimento, e sendo que ele está ali numa corda bamba, com um risco muito próximo de experimentar o fim da vida dele, faz muitas vezes com que a notícia de estar em cuidados paliativos seja realmente a grande má notícia. A grande má notícia está dentro do espaço que o paciente desconhece, dos riscos que ele corre, das coisas que ele tem sido submetido para validar uma indicação terapêutica ou diagnóstico que não vai levar esse paciente em nenhum lugar que não seja a mais sofrimento. Quando a gente chega como paliativistas, nós somos convidados e desafiados a trazer essa comunicação não só para a condição do paciente, mas também para a família. E aí a gente vai falar sobre comunicação com a família e o que dói para o paliativista ou para qualquer profissional de saúde. A família difícil. O que é a família difícil? A família difícil é uma família insegura. É uma família que está duvidando que você está levando a sério o cuidado do amado dele, dessa família. A família difícil é uma família que está em sofrimento, porque a filha difícil é aquela que está perdendo o pai pela primeira vez, porque não tem segunda vez para ela perder. Não vai ter segunda, terceira ou quarta vez para perder o pai ou perder a mãe. É uma vez só. E esse espaço é de muito sofrimento. E nós temos que escutar as famílias. Não só escutar, fingir que está escutando com a proteção de tela lá, fazendo caras e bocas. Ai, puxa, difícil. Ai, compreendo o seu espaço. Ai, nossa, entendo. Você não entende porque você não é filho daquele paciente. Você não tem como entender o espaço do sofrimento de uma filha.
que está com um filho que está perdendo o pai. Porque não é o seu pai que está morrendo. Você pode experimentar a tristeza por perder alguém que você ama. A tristeza é algo que todo mundo experimenta. Mas as tristezas não são iguais. Elas são humanas, mas elas não são iguais. Então, compreender o que aquela família tem de expectativa, tem de crença, tem de valor. Não invalidar a percepção do tal milagre, mas também não utilizar isso como justificativa de sustentar a ausência do cuidado ou sofrimento. Eu costumo dizer, o paciente acredita no milagre, a família acredita no milagre. Qual o seu problema, profissional de saúde, em acreditar no milagre? Qual o seu problema em viabilizar o milagre de fazer o paciente gostar de viver apesar da doença? Qual a sua dificuldade em lidar com o tempo que até que o milagre aconteça, precisa ser bem cuidado? Porque as pessoas acreditam que o milagre só acontece depois de muito sofrimento. Isso é uma crença de um valor de espiritualidade e religiosidade que nós vamos considerar um enfrentamento nocivo para a trajetória de adoecimento. Não é legal pensar que você só vai alcançar o bem-estar se você sofrer muito. Pensar em qualidade de vida para o paciente só na reta final é um ato de profunda negligência. E, mais ainda, profunda incoerência. Porque quando você diz que vai tratar do paciente e você se compromete em tratar a doença, você inviabiliza a percepção do paciente em relação a esse bom cuidado. Porque o paciente não tem condição de avaliar se o modo como eu vou medir a pressão ou fazer um exame físico é correto ou incorreto. Ele não fez faculdade de medicina para saber se aquilo está certo ou errado. Sou eu que tenho que saber como fazer certo ou errado. E saber que se eu estou fazendo errado, eu estou sendo incoerente. Então, chegar para o paciente ou para a família e perguntar intuba ou não intuba, só diz que você não estudou o suficiente para saber a indicação de intubação. Porque quem decide a intubação não é o paciente ou a família. O que decide o paciente e a família é o que ele dá conta de sofrimento. E talvez o sofrimento que a intubação pode proporcionar seja para ele inviável ou não fazer nenhum sentido. Mas para a gente cumprir as diretivas de vontade de um paciente, nós temos que saber comunicar o que significa cada sim e cada não. E isso dá trabalho. E é um trabalho que vale a pena, porque o paciente que é bem orientado, mas orientado com esta comunicação compassiva, respeitosa, presente, o paciente bem orientado, ele entra num espectro de paz e de reconciliação com a capacidade dele de lidar com aquele sofrimento. Nós temos essa função dentro da comunicação saudável, reconciliar o paciente com a sua capacidade de enfrentar aquilo que faz parte da história dele. Essa reconciliação nós vamos alcançar quando nós sabemos fazer essa comunicação saudável. A saúde na comunicação viabiliza com o paciente, com a família, essa clara noção da experiência de dignidade. Quando nós extrapolamos isso para a comunicação com a equipe multiprofissional, nós encontramos mais um grande desafio da equipe de cuidados paliativos, que é saber interagir com o espectro do não saber dentro de um lugar onde todo mundo acha que sabe, ou pior, tem certeza que sabe. Os profissionais de saúde, especialmente os médicos, que se você for perguntar, todo mundo parece que sabe cuidado paliativo. Ah, mas claro, fácil fazer cuidado paliativo, porque é tipo não fazer nada, né? Então, não fazer nada é uma coisa que quase todo mundo sabe, não fazer nada. E esse não fazer nada traz para todo mundo essa percepção de que o cuidado paliativo é muito fácil, porque já que não faz nada, né? Estou desocupadíssima na vida. Esse não fazer nada diz respeito a não saber fazer o que é necessário ser feito. Mas nós vamos ter que interagir com profissionais de saúde nesse sentido. E o papel da gente é ser educador e ter a generosidade de partilhar aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo. Então, na técnica de más notícias, tem uma parte do processo onde você explora o que o outro sabe a respeito do caso.
Então, se eu vou entrar em contato com equipe multiprofissional, eu não posso chegar e já dar o laudo do que tem que ser feito, porque não compete a mim orientar cuidados que eu não tenho competência, mas eu preciso deixar claro que a minha competência é um espaço que é mais comprometido com qualidade de vida e dignidade do que os outros saberes, que viabilizam o espaço de controle de uma doença, por exemplo, ou até tentar uma cura de uma doença. Quando você viabiliza o controle da doença, nem sempre você está preocupado com a experiência de dignidade, porque o paciente passa por tratamentos paliativos, isso é uma coisa que deveria mudar o nome, quimioterapia paliativa. Quimioterapia paliativa são termos totalmente incoerentes entre si, porque a quimioterapia promove efeitos colaterais que tiram a qualidade de vida, que tiram a experiência de dignidade, muitas vezes. Você passar uma noite inteira vomitando não é uma experiência digna. Realmente não é. Mas existem protocolos de tratamento que são considerados paliativos. Por que são considerados paliativos? Porque não viabilizam a cura. O paliativo não é não viabilizar a cura. O paliativo é proteger do sofrimento. Então, essa dificuldade de comunicação dentro da medicina é algo muito grave, que nós precisamos trabalhar para curar, porque tem cura. Má comunicação tem cura. Não tem controle, a gente não precisa ficar, carregar água na peneira. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente tapear uma comunicação saudável. Não tem como você enganar sobre uma comunicação saudável. Não existe essa possibilidade. Então, quando você faz quimioterapia paliativa, você está fazendo uma quimioterapia que não vai levar à cura. Só que esse paliativo dá duplo sentido para o paciente, porque se aquilo tudo que ele está vivendo, passando mal pra caramba com o tratamento quimioterápico ou o tratamento oncológico paliativo, tudo que ele não quer é cuidado paliativo. Porque aí vai ser tudo aquele grande sofrimento. Não se explica para o doente que o termo é mal utilizado. Deveria ser uma quimioterapia de controle de doença, não uma quimioterapia paliativa. A radioterapia paliativa talvez sirva para controlar a dor. Isso faz sentido, quando controla a dor. Mas não dá para você utilizar esse termo como um agente de não prognóstico. O termo paliativo, saudável, é um termo que protege do sofrimento. Quando você vai se comunicar com profissionais de saúde que não têm esse conhecimento, você precisa explorar o que ele sabe a respeito daquilo. O que ele pensa a respeito daquilo. Porque existem muitos procedimentos de alta complexidade dentro do espectro do cuidado paliativo que inviabiliza o sucesso por conta da falta de comunicação entre os envolvidos. Não é em todo lugar que você vai encontrar todo mundo sabendo o que é, por exemplo, a masturbação paliativa, o que é você reduzir dieta interal de um paciente que está em fase final de vida de doença neurológica. As pessoas basicamente não sabem fazer conta da quantidade de líquido que o paciente recebe. E muitas vezes o controle daquela sequência infindável de infecção respiratória não é manter o paciente infindável, em tempo infindável, usando antibiótico. É você modular o volume de líquido que esse paciente recebe, o volume de dieta que esse paciente recebe. Essa comunicação vai viabilizar que todos os profissionais envolvidos, mesmo aqueles que não têm esse conhecimento, possam acessar o mesmo lugar de vista de horizonte que você tem como paliativista. Então, quando eu vou modificar uma prescrição, por exemplo, de volume de dieta para um paciente em fase final de doença neurológica, eu preciso sentar e conversar com a nutricionista, sentar e conversar com a fono, para mostrar o que eu vejo e ouvir o que elas veem, o que elas estão enxergando em termos de perspectiva. Muitas vezes gera um sofrimento a perda de peso do paciente a médio e longo prazo, só que o paciente não vai ter tempo de vida a médio e longo prazo. Então, ele nem vai experimentar essa possibilidade de ficar, entre aspas, desnutrido em relação a essa modulação da dieta. Então, a comunicação saudável também diz respeito a esse espaço de
orientação e de escuta sobre aquilo que está sendo oferecido para o paciente antes da sua chegada. Porque também você não pode cumprir o papel de, eu sou o salvador, a salvadora, eu vim aqui salvar o paciente do sofrimento que todos estão causando a ele. Você não é uma pessoa onipresente. Então, tem coisas que você não tem condição de trazer para a discussão. Foi tudo feito errado até agora e agora eu vou fazer o certo. Isto não é comunicação saudável. Invalidar todas as tentativas que foram feitas antes da sua chegada não é uma comunicação saudável. Então, a gente precisa respeitar o histórico daquilo que aconteceu antes da nossa chegada. E muitas vezes a gente chega tarde demais. E quando a gente chega tarde demais, cabe à nossa consciência responder às expectativas daquilo que é possível ser oferecido. Então, você não vai chegar para o paciente ou para a família e falar assim, se eu tivesse sido chamada antes, você teria sido muito mais feliz. Não pode trazer arrependimento ou percepção de sentimento de culpa para esse momento que não seja algo que viabilize uma transformação. Então, olha, até agora ninguém viu que isso era importante. Agora que está sendo visto essa importância, nós vamos trazer um caminho que propicie essa experiência de dignidade, de sentido de vida e de qualidade. Então, comunicação com o paciente, com a família, com a equipe multiprofissional, com os colegas. O paliativismo é visto ainda dentro do meio médico como algo péssimo, algo que não pode ser feito, algo que é feio. Você não pode falar aquela palavra paliativo, porque se você disser isso, significa que você, como especialista, fracassou. Mas fracassa o especialista que só sabe abandonar o paciente na reta final, ou que vai fazer com que aquele paciente, na reta final, seja submetido àquilo tudo que você sabe fazer. E trazer o paliativismo como parceria dos cuidados, muitas vezes, gente boa, viabiliza a manutenção do controle da doença. Incontáveis vezes, pacientes que chegam para cuidados paliativos e são bem cuidados, eles voltam para um status clínico que viabiliza a continuidade do tratamento, inclusive, com prolongamento da vida. Isso já é um milagre. Então, nós muitas vezes somos o caminho que viabiliza a experiência de prolongamento de vida, que já é um milagre em muitas situações. Essa comunicação com paciente, família, equipe multiprofissional, as outras equipes médicas envolvidas, muitas vezes vai nos levar para um cara a cara com o gestor. É o dono do hospital, é o dono da operadora, é a condição máxima de controle administrativo, econômico daquele processo. No cuidado paliativo, nós temos a chance de viabilizar um bom cuidado, e esse bom cuidado tem como consequência a redução de custos. O gasto indevido com procedimentos e intervenções que jamais vão alcançar o resultado prometido. Mas a gente não vai utilizar o nosso trabalho para que o objetivo seja a redução de custo. Mas um bom trabalho vai levar a uma consequência de otimização dos recursos. Você vai ter a equidade do recurso. Você vai dar tudo o que o paciente precisa. Aquele paciente precisa. Não tudo de tudo, porque aquilo tudo de tudo é como você pagar uma fortuna por um buffet chiquérrimo, só que você não consegue comer tudo que está disponível ali. Se você comer tudo que está disponível num buffet chiquérrimo, maravilhoso, incrível, você vai passar mal. É isso que vai acontecer se você comer tudo. Então, você não pode comer tudo, você tem que viabilizar aquilo que faz mais sentido, que é mais agradável ao teu paladar, que é mais agradável aos teus olhos, que é mais agradável à sua parceria com quem está comendo, quem está usufruindo daquele espaço cheio de recursos. O espaço cheio de recursos não necessariamente viabiliza uma vida boa. Viabiliza, às vezes, uma vida complicada demais para ser boa. E aí, o cuidado paliativo pode trazer essa consciência, essa capacidade de identificar dentro de todos os recursos que estão disponíveis, quais aqueles que realmente podem trazer benefício
para o paciente nesses requisitos, né? Dignidade, experiência de conforto, de qualidade de vida, sentido e valor da vida. E finalizando, a gente precisa ter uma capacidade de comunicação muito responsável com a gente mesmo. Eu tenho que chegar no final do meu dia e olhar para mim, olhos nos olhos ali, antes de ir dormir, e saber que eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz o melhor que estava ao meu alcance. E que se houve alguma coisa que eu poderia fazer melhor, eu reconheço que posso fazer melhor e faço assim que possível. Esse espaço de responsabilidade com a comunicação consigo mesma é algo que, para mim, viabiliza essa coerência, onde o que eu penso, digo, sinto, é coerente com o que eu faço. E dentro desse espaço de viabilizar aquilo que eu faço, eu uso todos os recursos que estão disponíveis para mim. Nessa semana, eu tive a oportunidade de conduzir os momentos finais de um paciente que está comigo há um bom tempo já. Quando ele me procurou, ele estava numa condição ainda muito presente do tratamento oncológico e ele queria muito ter mais tempo de vida, porque era um cara jovem. Tem uma filha lindíssima, uma graça, uma esposa maravilhosa. Ele queria mais tempo com essas pessoas que ele tanto ama. E ele cumpriu muito tempo de tratamento dentro da expectativa da doença que ele tinha. O tempo que ele viveu foi um tempo totalmente acima da curva esperada. E chegou o tempo de ir. E no tempo de ir, ele não estava num hospital que eu pudesse estar presente 100% do tempo. Mas onde ele estava, havia o espaço para a minha conexão com o médico que estava ali cuidando dele, com a esposa que estava junto dele. E nesses momentos finais, toda a condução do processo foi viabilizada graças ao fato de eu conhecê-lo, graças ao fato de eu ter estabelecido um vínculo de confiança que a toda hora se demonstrou presente. A minha presença era real, era verdadeira, e eu não precisava toda hora dizer, tô aqui, viu? Tô aqui. Porque ele podia me testar a qualquer momento. E eu estava disposta e disponível para acolher e cuidar daquele espaço de sofrimento dele. Num dos momentos que a gente teve, talvez dos mais intensos, foi uns 10 dias antes dele ter as complicações finais, onde nós falamos sobre onde ele gostaria de receber os cuidados de fim de vida dele. Que era possível que esse momento estivesse próximo. E que se não estivesse próximo, aquela conversa já teria uma grande valia. Foi uma conversa muito emocionante e ele disse, eu queria ficar em casa. Eu queria receber esses cuidados na minha casa. E aí ele buscou o olhar da esposa, assim, para ver se tudo bem, né, esse grande desafio. E ela topou, ela falou, não vou estar sozinha, a Ana vai estar comigo nessa. Ela vai me orientar e a gente vai conseguir cuidar de você em casa. E aí eu completei com ele. Se em algum momento eu desconfiar que esse conforto que você precisa e merece não for possível dentro da tua casa, você confia em mim se eu pedir para você ir para o hospital para receber esses cuidados? E ele disse, confio, eu prefiro em casa, mas eu quero ser bem cuidado. Se você sentir que eu não vou conseguir receber esses cuidados na minha casa, eu aceito ir para o hospital. E assim foi, ele teve um momento muito veloz de evolução para uma gravidade que inviabilizava a implantação dos cuidados em casa com a velocidade, com a complexidade que seriam necessárias naqueles dias, naqueles momentos finais, naquelas horas finais. E ele foi para o hospital. E ele recebeu esses cuidados num ambiente que, a princípio, poderia parecer muito hostil, mas que o caminho que viabilizou foi esse espaço da comunicação verdadeira, cuidadosa, compassiva, que eu estabeleci ao longo de todo o processo do cuidado. E foi uma passagem totalmente na primeira classe. De modo que a família pode reconhecer que o melhor foi feito. Tudo foi feito de fato, porque o tudo é isso. É você
completar a história do paciente respeitando os valores, as necessidades e os recursos que estão disponíveis, e fazendo com que isso tudo esteja alinhado e comprometido para que a gente consiga viabilizar essa experiência de dignidade para o paciente. E, finalizando, né, a gente chegar num caminho coerente da comunicação compassiva. Há alguns anos atrás, eu conduzi um curso chamado Comunicação Compassiva, onde eu fiz a proposta de 8 passos para essa comunicação seguir a sua jornada e alcançar o resultado que a gente tanto busca. Na comunicação compassiva, você não vai viver apenas experiências doces e poéticas e maravilhosas, você vai viver situações muito intensas para o paciente, para a família e para você. Mas na comunicação compassiva, você tem uma jornada que permite que mesmo nos momentos mais críticos dessa comunicação ou dessa experiência do adoecimento, nessa fase tão difícil, delicada que é a terminalidade, você viabilize um espaço de conforto. E esse conforto, ele vem de uma consciência, em primeiro lugar, né? O primeiro passo da comunicação compassiva, a consciência. Eu sei quem eu sou e o que eu ocupo de espaço ali. Eu não sou a pessoa que sofre. Ou o meu sofrimento pertence a mim, não ao paciente. O meu sofrimento é o sofrimento de alguém que olha para um sofrimento, sabe interagir com aquele sofrimento, mas se importa. Então, a minha consciência me traz para o espaço de quem cuida, não de quem sofre. E aí, com esse espaço de consciência, eu consigo me conectar com o outro, porque eu não sou o outro. Então, eu consigo saber o caminho de conexão entre eu e o outro. Nessa conexão, existe um espaço de compromisso. Eu estou comprometida com este cuidado. Esse comprometimento com cuidado me leva a me sentir curiosa, né? Esse é o 4º passo, a curiosidade. Eu quero saber quem eu vou cuidar, quais são as expectativas dessa pessoa, quais são as crenças, os valores, as experiências anteriores, o não que ele dá, por que ele diz não, o sim que ele dá, por que ele diz sim, por que ele pede o que ele pede. E aí a compreensão disso vem depois do passo da compaixão, porque depois que você tem curiosidade de conhecer, você estabelece o toque compassivo. Na compaixão você se conecta com o sofrimento do outro, mas você não mergulha no sofrimento do outro, você não se afunda no sofrimento do outro, você não se machuca no sofrimento do outro, você apenas se conecta para você encontrar esse espaço de reconhecimento dessa humanidade compartilhada. A ação compassiva, ela não é uma ação hierárquica de alguém que ajuda e de alguém que é ajudado, é uma composição horizontal, é de igual para igual. É o espaço de conexão que leva a esse espaço do compromisso, da curiosidade, da ação compassiva. A compaixão é um encontro desse conhecimento técnico com a arte de reconhecer no outro um ser humano tão humano quanto você. E que merece que tudo que você saiba seja utilizado a serviço dessa dignidade, a serviço desse cuidado que esse paciente precisa. Depois dessa ação, dessa experiência da compaixão, você vai de fato compreender o que está acontecendo. É esse 7º passo, o 6º passo, que é a compreensão, porque é depois que você se conecta com o sofrimento do outro, que você realmente estabeleceu esse compromisso e você teve uma ação para aliviar esse sofrimento, você compreende o que o outro está vivendo e o seu papel dentro desse espaço. Nessa compreensão, você realmente se conecta com o que está acontecendo de fato. E você pode precisar de uma coisa muito importante que se chama criatividade. Nada se cria na paz, nada se cria na ausência de movimento. A criação mais intensa, muitas vezes, acontece no caos. Na arte, você encontra isso. Ninguém até hoje, tem um texto que fala, ninguém até hoje compôs uma música, escreveu um poema, fez uma
uma arte, uma pintura, uma escultura que não fosse através do espaço do sofrimento. A arte viabiliza uma relação com a vida, porque sem a arte é impossível. É um espaço de realidade muito cruel. Então, a arte acontece no espaço de criatividade, na criatividade que nasce muitas vezes a partir do caos. E aí, essa criatividade aflorando, você viabiliza esse processo do cuidado, esse processo da saúde da comunicação. E esse último passo é cuidar de quem cuida. Você volta para o teu espaço de consciência, porque a partir do encontro com o outro, você se transforma. E aí você tem que se reconhecer. Eu tenho que saber quem eu me torno depois desse grande encontro que eu tive com esse paciente que faleceu essa semana. Em quem ele me transforma a partir desse encontro. A partir do encontro com a esposa dele, a partir do encontro com a filha dele, que deve acontecer em breve, que a gente deve se encontrar presencialmente, olhos nos olhos. Quem eu me torno? Quem eu vou ser depois desse encontro? Essa curiosidade também se aplica nesse cuidando de quem cuida, onde eu também vou cuidar do meu cansaço, eu vou cuidar das minhas feridas, porque o cuidado viabiliza a vida, mas também transforma a vida, e às vezes transformar a vida é aparar arestas, e pode ser difícil, pode ser doloroso, a gente passa muitas vezes por aprendizados nessa comunicação saudável, nessa saúde de comunicação, que a gente tem que treinar, você tem que fazer treinos para isso, para ser saudável, você tem que tomar determinadas atitudes e fazer determinadas correções na sua prática, na sua fala, no seu silêncio, que são às vezes doloridas, e a gente precisa desse autocuidado para viabilizar essa saúde da comunicação. Oi, gente boa. Aqui está o conteúdo da aula 1, espero que todo mundo tenha gostado. Eu gravei mais esse pedacinho de vídeo para dar alguns recados valiosos para vocês. Primeiro, quarta-feira, às 9 horas, a gente vai liberar a segunda aula do workshop. Essa aula é muito importante, bem especial, e fala sobre gerenciamento de dor e sintomas. O segundo aviso, tão importante quanto, é o seguinte: na próxima segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições da pós-graduação em cuidados paliativos da Casa do Cuidar. A pós tem a duração de 12 meses. Ela vai ser online e vai ser ao vivo. As gravações vão ser disponibilizadas logo depois do término de cada módulo, que vai ser uma vez por mês. Então, um final de semana por mês, a gente tem o módulo da pós-graduação de cuidados paliativos. A gente tem a necessidade de fazer esses avisos agora, porque nós temos um tutor para cada 10 alunos, e além disso, a gente tem prova e entrega individual das tarefas, e essas tarefas são todas revisadas, uma por uma, com a nossa equipe. Sendo assim, o número de vagas tem que ser limitado, não é uma coisa que a gente tem condição de fazer o gerenciamento de 5.000 pessoas para fazer a pós-graduação. A gente tem que ter um número limitado, porque tem tutor, além das aulas, você tem as tarefas, enfim, existe a necessidade de uma composição acadêmica para poder dar assistência a todos esses alunos. Então, para ter a garantia de uma vaga, a gente vai dar preferência para quem se inscrever antes. Para que vocês já possam se preparar para essa decisão de se me inscrevo ou não me inscrevo, a gente deixou fácil aqui um botão para você clicar embaixo da aula para já ter informações sobre a pré-inscrição dessa pós. Nessa página dá para conferir todas as informações dessa pós-graduação e, caso tenha interesse, entrar no grupo de pré-inscrição, porque aí é onde vai liberar o link em primeiro lugar, tá? Caso você tenha alguma dúvida, lá nessa página de inscrição, a gente vai oferecer um ícone de WhatsApp para você clicar ali e falar com alguém do suporte para tirar a sua dúvida, tá? Aproveito aqui para pedir que, caso você conheça alguém que tenha interesse, um colega de profissão, alguém que está em contato com você e que você sabe que essa pessoa se importa em aprender como cuidar melhor de pessoas nessas condições da necessidade de cuidado paliativo, avisa, né? Compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Um beijo e até breve. Eu sou Pedro Luiz Pereira, sou médico, tenho 40 anos de formado e fui procurar ajuda e fui procurar a Casa do Cuidar para aprender como lidar com as pessoas que sofrem com esse término da vida, que
que é um momento muito angustiante para quem está ao redor e as pessoas que você ama, de repente você se vê privado. E aprendi, achei que ia aprender técnicas de tratar disso, umas receitinhas de bolo com alguns remédios e alguns tratamentos, e na realidade aprendi a ser uma nova pessoa. Eu fui me modificando e principalmente aprendi a usar a compaixão para amar mais e sofrer menos, né? Oferecer mais amor e não ter medo dessa perda que é inevitável, que faz parte do nosso destino. E também aprendi muito a me deixar amar, sem medo de fazer as pessoas sofrerem que estão ao meu redor. Hoje eu convivo muito melhor com essas pessoas que sofrem e convivo melhor também com a minha própria família, que está ao meu redor, até o meu cachorro aqui, e que recebe mais carinho porque eu não tenho medo de perdê-los e não tenho medo que eles me percam. Se eu recomendo a Casa do Cuidar? Claro que sim, é óbvio. Desde que as pessoas tenham vontade de se tornarem pessoas melhores, esse é o lugar. Aqui a gente recebe toneladas, galões de carinho, compaixão e amor. E pode se tornar capaz de usar isso em prol das pessoas próximas e das pessoas que cuidam e que você tem que cuidar. Oi, gente. Meu nome é Elisa, eu sou médica de família e comunidade. Atualmente eu trabalho na atenção domiciliar aqui no município de Porto Alegre e sou aluna do curso de formação avançada em cuidados paliativos da Casa do Cuidar. Inicialmente eu busquei o curso muito com o intuito, o objetivo de aprimorar alguns conhecimentos técnicos dentro da minha área mesmo, né, da medicina. Como eu atendo pacientes com doenças graves, condições ameaçadoras de vida, pacientes oncológicos, pacientes em fase final de vida, eu senti essa necessidade de melhorar, né, alguns conhecimentos em relação a manejo de sintomas, prescrição de opioides, sedação paliativa. E acho que o curso entrega, né, tudo assim em relação a essas áreas mais técnicas, específicas no meu caso da medicina. Mas logo no início, nos primeiros módulos, assim, no primeiro módulo já, na verdade, eu entendi que tinha um outro motivo por trás de eu estar buscando esse curso, que é o fato de que eu estava em extremo sofrimento em relação à minha prática clínica, né? Eu sempre tive muito medo da morte, muito medo de morrer, acho que todo mundo tem um pouco, mas isso era uma coisa muito importante, assim, na minha vida. E claro que eu levava isso pro meu atendimento com os pacientes, né? Mesmo que sem me dar conta. Então, logo nas primeiras aulas, surgiu para mim esse conhecimento que foi um dos mais importantes, eu acho, dentro do meu estudo da medicina, né, nos últimos anos, que foi a diferença entre empatia e compaixão. Que pode até parecer uma coisa simples, né? Ah, mas busca no dicionário tu vai encontrar a diferença entre empatia e compaixão. E eu sempre me considerei uma médica muito empática, né? Sempre tive facilidade de vincular com os pacientes, gostava de ouvi-los, era engraçada, né? Sentia que os pacientes gostavam de mim. Mas sempre que surgia um assunto difícil, um assunto mais doloroso, eu paralisava, né? Ou fugia, das mais diversas formas que a gente encontra de fugir, né? Das coisas que nos doem, que nos fazem mal. Então eu entendi, logo nas primeiras aulas, por que eu estava sofrendo tanto, né? Eu chegava em casa muitas vezes com uma sensação de que eu não estava conseguindo ajudar meus pacientes, uma sensação de fracasso, me sentindo uma impostora. E quando surge para mim essa questão de um atendimento compassivo, da compaixão, e eu entendo que para conseguir ajudar aquele paciente eu tinha que entender quais eram as minhas dores, quais eram as dele, e eu tinha que realmente me conectar com aquele paciente para conseguir ter uma ação e ajudá-lo, isso fez muito sentido para mim. E mudou quase que de uma forma mágica a minha abordagem com os pacientes, a minha conduta. Então, eu logo nas primeiras semanas já notava que a minha postura na casa dos pacientes estava diferente em relação à família, em relação a assuntos difíceis, muito por causa desse conhecimento. Que a gente não é ensinado, né, ao longo da faculdade, das residências, pelo menos na minha não. Então foi uma coisa
realmente que virou uma chave, assim, dentro de mim. Antes do curso, eu tinha muito medo, né? Se eu sabia que eu tinha um paciente oncológico jovem, por exemplo, para visitar, eu tinha medo de ir naquela casa, eu ficava angustiada horas antes, adiava ao máximo aquela visita. E hoje em dia eu sinto que não, eu sinto que eu vou para casa desses pacientes entendendo o meu papel, sabendo que eu tenho que estar ali, né, para ajudar aquele paciente. Então, de que forma que eu vou conseguir fazer isso? E hoje em dia eu consigo não ficar paralisada frente a essas situações que são difíceis, são dolorosas, mas eu consigo de fato ter uma sensação que eu tô ajudando aquele paciente. Então isso pra mim foi muito significativo, porque aliviou o meu sofrimento também, né? Não só essa abordagem beneficiou os meus pacientes, né? Entender essa abordagem beneficiou os meus pacientes, mas me beneficiou também, porque eu passei a sofrer menos, né? Em relação à minha prática clínica. Eu acho que esse curso, ele mudou realmente a minha forma de exercer medicina, minha carreira e, inclusive, muitas coisas na minha vida pessoal, assim, porque é um curso que nos ensina a aprender a sofrer.